Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico da Palavra de Deus em Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Deus está no controle. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, em muitos casos é comum que nos sintamos perdidos e sem esperanças. No entanto, meus irmãos, precisamos lembrar que Deus está no controle e que Ele sabe o que é preciso em nossas vidas, ainda que não consigamos ver e nem entender o seu propósito. Às vezes, as dificuldades e frustrações fazem parte da nossa vida, pois precisamos amadurecer para as bênçãos que o Senhor nos dará no futuro. Deus está no controle e por isso temos que confiar nele. Irmãos, nestes dias de tantas tribulações, muitas pessoas perderam a fé e não mais acreditam que Deus está no controle de todas as coisas. Mas aquele que é fiel continua de pé, confiando inteiramente no Senhor, prevenindo-se contra as astutas ciladas do inimigo, crendo que o Deus que a tudo controla o fará vitorioso. Irmãos, sabemos que controlar é dominar, é governar, é exercer fiscalização sobre as atividades das pessoas, ou algum órgão, departamento ou produto, a fim de que não haja quebra das normas pré-estabelecidas. É também ter autodomínio físico e psíquico. Veremos agora 3 itens relacionados ao princípio de que Deus está no controle. Primeiro, princípio fundamental para entender a dimensão do controle de Deus sobre tudo. Irmãos, somente Deus pode interferir em todos os momentos da nossa vida, pois Ele controla Satanás e os demônios. Queridos, vimos que o Senhor permitiu que Satanás destruísse tudo quanto era de Jó, mas não permitiu tocar na vida deste patriarca. A Bíblia diz assim, em Jó, capítulo 1, versículo 12: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. João, o evangelista, viu as chaves do abismo nas mãos do anjo. Cristo prendeu o dragão, a antiga serpente. Deus controla os seus anjos. Os anjos são os mensageiros de Deus. Eles são usados como agentes nos negócios divinos e são comparados como ministros. Deus controla
o universo. Deus criou o mundo pelo poder de sua vontade. A palavra criou, no primeiro capítulo de Gênesis, é traduzida pelo hebraico bará, que significa dar existência àquilo que previamente não tinha existência. Deus controla a história. Deus mudou o rumo da história de Jacó, da história de Moisés, de Davi, de Jó e de muitos outros homens da Bíblia. Porém, uma das mais emocionantes é a história de José, descrita nos 7 últimos capítulos de Gênesis. Este jovem superou todas as dificuldades e conseguiu tornar-se governador do Egito. Deus controla o homem. Deus rege do modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Ele, pessoalmente, cuidou do homem desde o primeiro momento de vida. Traçou um plano para o homem desde o ventre de sua mãe. Segundo, se Deus está no controle, Ele permite a tribulação, mas pode também dar a vitória. Em Oséias capítulo 6, versículo 1, diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Irmãos, as tribulações acontecem em nossas vidas para nos amadurecer espiritualmente. Elas nos colocam mais perto de Deus. Se Deus está no controle, basta uma palavra dele e as janelas do céu se abrirão. Em Lucas capítulo 7, versículo 7, diz assim: E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, nós vimos aqui que o centurião de Cafarnaum creu nas palavras de Jesus. Por isso, o seu criado foi curado. Por isso, nós também devemos crer, meus irmãos, e obedecer a palavra do Senhor. Se Deus está no controle, o crente deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Neste texto, o apóstolo Pedro nos exorta a confiar e descansar no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Se Deus está no controle, o crente deve entregar o seu caminho ao Senhor. Em Salmos 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. A Bíblia nos manda lançar os nossos cuidados sobre o Senhor. E de igual forma, o nosso caminho, ou seja, o nosso estilo de vida, deve seguir as determinações da palavra de Deus. Terceiro, porque Deus está no controle,
o crente deve esperar e descansar no Senhor. O Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, muitas vezes as nossas orações não são respondidas de imediato, porque Deus quer provar a nossa paciência, Deus quer provar a nossa fidelidade e a nossa insistência. Porque Deus está no controle, o crente deve deleitar-se no Senhor. O Salmo 37, versículo 4, declara assim: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Irmãos, a Bíblia nos ensina que após sermos respondidos, devemos deleitar-nos no Senhor, por termos sido beneficiados com a sua graça. Porque Deus está no controle, o crente deve adorá-lo e glorificá-lo. A Bíblia diz assim, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Aqui nós vimos, meus irmãos, que devemos também adorá-lo com o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, oferecendo-lhe um culto racional e tendo a mente transformada pela renovação do Espírito Santo. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, mesmo estando comprovado de que Deus sempre esteve no controle de tudo, esta mensagem vem afirmar que o homem tem o direito de escolher. Ou ele entrega o seu caminho ao Senhor, deixa Deus dirigir e controlar a sua vida e alcança a vitória sobre todos os seus problemas, ou ele mesmo toma a direção e será vencido pelas ansiedades, cujo resultado será o distanciamento de Deus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.